versículo 35, que temos o título que diz: A seara e os cefeiros. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Pode sentar, irmãos. Nós estamos diante de um texto sagrado que chama a atenção de cada um de nós. E desta feita, o evangelista Mateus, ele registrou neste capítulo 9, no versículo 35, que Jesus, fazendo a sua missão, ele percorria, glória a Deus, todas as aldeias, ensinando, aleluia, na sinagoga deles, ou seja, aldeias e cidades. Jesus fez aquele percurso, né? Glória a Deus. Qual era a finalidade, irmãos, de Jesus fazer esse percurso? Ensinar a sua palavra na sinagoga deles. E ali ele pregava o evangelho, o texto está dizendo, do reino de Deus. E através do evangelho pregado, o versículo 35 ainda diz que ele curava todas as moléstias, né, entre o povo. Que coisa extraordinária a missão que Jesus só, quando andou aqui na terra, fazia em benefício do povo. O versículo 36, ele nos afirma dizendo que, vendo a multidão, olha o amor de Jesus, irmãos, ele teve grande compaixão deles, ou seja, daqueles que ouvia, porque conhecia, aleluia, que eles andavam errante, como ovelhas que não tinham pastor. O que nós observamos, irmãos, é a preocupação de Jesus com
as suas ovelhas. Vemos aqui que o próprio Jesus, uma determinada época, no Evangelho de São João, no capítulo 10, verso 1 a seguir, ele dizia as seguintes palavras. Jesus dizendo eu, sou o bom pastor. E o bom pastor, ele entrega, ou seja, ele doa a sua vida pelas ovelhas. E ele afirmava que as ovelhas, elas são conhecidas do pastor, quanto o pastor também é conhecida das ovelhas. E neste percurso que Jesus fazia sobre as sinagogas, cidades que ele percorria, ensinando a tua palavra, ainda no versículo 37 ele dizia que a seara, louvado seja Deus, é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Nós temos observado, irmãos, a dificuldade na realidade, porque é a palavra de Deus, de nós, quando eu digo nós, a igreja, porque nós somos um em Cristo, adquirir obreiro para a seara. Porque o que nós vemos nos dias atuais que vivemos é muitos homens engravatados e palitosados, mas todavia não tem o exemplo, não receberam o exemplo que Jesus concedeu os discípulos. São pessoas que não dão exemplo à tua própria esposa. São homens que não dão exemplo, ou não têm o exemplo para dar à sua própria, os seus próprios filhos, ou a sua própria família, como queremos entendê-lo melhor. E Jesus, quando ele disse que a seara, ela é grande, e poucos são os ceifeiros, porque ele mesmo, em outras ocasiões, ele já tinha afirmado em um determinado sermão, que nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Louvado seja Deus. Em outras palavras ele disse, muitos são chamados, ou seja, todos são chamados para a salvação, todos são chamados para a libertação, mas poucos são escolhidos para fazer a obra de Deus. Louvado seja Deus. E nós observamos aqui o próprio Jesus vendo o crescimento da obra, mas ele mesmo sendo o nosso Deus, ele mesmo sendo o Criador de todas as coisas, ele declarou categoricamente dizendo que poucos são os obreiros. Jesus subiu ao céu, aleluia, o mesmo que desceu do céu. E diz Paulo lá em Efésios, no capítulo 4 em diante, que ele desceu, subiu e deu dons aos homens. Que coisa linda! Sabe para quê, irmãos?
para que esses homens, eles colocassem em prática aquilo que o recebeu do Senhor. Como disse Paulo, aleluia, na cerimônia da Santa Ceia, ele dizia: o que eu recebi do Senhor é o que eu vos ensino. Coisa linda é quando o obreiro, quando ele é aprovado por Deus, ele dá aquilo, ele ensina aquilo que ele recebeu do Senhor. Infelizmente, nos últimos dias, aleluia, o que se vê mais bem próximo de nós, aleluia, é falsos do que o verdadeiro, ou seja, falsificados do que verdadeiro. E Jesus deixou bem claro aonde nós acabamos de ler no versículo 38. Glória a Deus. Que para ter na obra de Deus homens fiéis, homens de qualidade, homens sinceros, homens honestos, homens que têm responsabilidade com a obra de Deus, precisamos fazer, aleluia, o que Jesus nos ensina no capítulo 38. Ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara. Você tem a responsabilidade, eu tenho a responsabilidade, a igreja tem a responsabilidade de orar ao Senhor, para que o Senhor levante homens fiéis, homens responsáveis, para que a tua obra ela não venha sofrer. Glória seja dada ao santo nome de Jesus. Vocês que são pais, principalmente obreiros que têm seus filhos, dê um bom exemplo aos seus filhos. Você foi escolhido, como já falamos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Escolhido para quê? Porque não é todos que são escolhidos para poder estar aqui em cima e fazer a obra de Deus. Precisa de ter a chamada de Deus. E você tem que entender, se você for escolhido, você tem que criar o seu filho na doutrina, ensinar o teu filho o caminho verdadeiro que ele deve andar, porque quando você fechar os olhos, a obra de Deus não irá ficar em falta. Por que está faltando o obreiro? Porque na época que Jesus ensinou isso, tinha mais falso profeta do que verdadeiros homens de Deus. E hoje não é diferente. A pessoa está em cima do púlpito pregando. Quando ele chega em casa, está batendo na mulher, está xingando, está esculhambando, andando de qualquer maneira, no meio das crianças, falando mal de um de outro na frente dos filhos. Automaticamente esse filho não vai dar bom fruto. Eu quero chamar o Tiago aqui na frente, aqui, por gentileza. A igreja se coloca de pé, por gentileza. Quero chamar o Tiago e a Michele. Tiago e a Michele aqui na frente, por gentileza. Isso. Você fica aqui e ela fica aqui. Isto. Olhando assim, ó, nos olhos dos irmãos, por gentileza. Vira. Olha nos olhos dos irmãos. Preste atenção aqui, irmãos. Preste atenção aqui. Vocês prestem bem atenção aqui. O apóstolo São Paulo, ele instruindo, dando instrução a Timóteo, no capítulo 3 de 1 Timóteo, ele diz assim, ó: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Amém? Isso Paulo dizia a Timóteo: ó Timóteo, se alguém deseja o episcopado, que é o ministério,
excelente obra deseja. Isso ele queria dizer. Nem todos que deseja é apto. Amém? Às vezes aquela pessoa tem um desejo grande, mas ele não é apto para aquilo. Amém, irmãos? Amém. Quando nós viemos para o versículo 2 do capítulo 3 de 1 Timóteo, vocês podem analisar. Paulo, instruindo a Timóteo, dizia: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Ou seja, o bispo é o presbítero, presbítero é o bispo, e o bispo ou o presbítero, que é a mesma palavra, ele não pode ser irrepreensível, não pode ser repreensível, melhor dizendo, nem pelos filhos, nem pela esposa, nem pelos vizinhos, e nem tampouco pelos colegas ou vizinhos. Comprou fiado, marca o dia de pagar. Pegou emprestado, não engane o teu irmão, vai lá e paga o teu irmão. Não fique enrolando o teu irmão, não. Tem muita gente vigarista hoje, irmãos, e são obreiros, mas não são obreiros qualificados, são obreiros falsificados. É uma verdade, irmão. Eu gosto de pregar a verdade. Amém, irmãos? E aqui o Tiago, que acabamos de chamar aqui, que é um homem que já me acompanha, ó. Eu carreguei ele aqui na cacunda, aqui, ó. Aqui, ó, indo lá para Inguetá, voltando para um lado para o outro. Ele hoje é de maior, é um administrador de empresas. Eu me considero um analfabeto diante dele, e ele me respeita até hoje. Amém? Ele me respeita, ele respeita a mãe dele. Nós vamos saber aqui da Michele se ele é um bom marido. Eu tenho certeza que é. Ela vai dizer aqui se é ou se não é, ela vai dizer. Entendeu? Então, o presbítero ou bispo, ele não pode ser repreensível. Ele tem que ser irrepreensível. É muito chato quando um presbítero chega diante, um obreiro qualquer, chega diante ou passa por alguém e fala: aquele homem ali é pastor. Misericórdia. Isso é muito ruim, sabe, irmãos? Então, quando nós viemos para o capítulo 3, diz: não dando ao vinho, não espancador, não cobiçoso, nem de torpe ganância, ou seja, iracundo, não avarento. Tem muita gente avarenta na igreja. Sabe por que tem muita igreja fechando por aí? Não está indo à frente? Porque o pastor come o dinheiro todo. É avarento. As portas fecham, não vai à frente. Porque o pastor não está trabalhando para Jesus, ele está trabalhando para ele. Amém? É avarento. E Deus, Tiago, não aprova o obreiro avarento. Você que está com o pé aqui no ministério assim, ó, faça como teu pai tem feito até agora. Seja fiel em tudo. Seja fiel. Não vem procurar usar a palavra de Deus, ou usar o paletó ou a gravata para poder ganhar dinheiro. Amém? Nas costas de uma irmã igual a Marli, da irmã Vanete, outro e outro, que às vezes dão tudo danado durante o dia. Tem muitas pessoas que lavam roupa, se rebenta todo. Hoje tem uma máquina de lavar, uma lavadeira. Mas a minha esposa, ela já lavou muita roupa no tanque. Amém? A minha vovó, que dorme do céu, lavou muita roupa no tanque. Pegava o dinheirinho dela suado e levava e entregava o dízimo ao pastor. Para quê? Era para o pastor? Não. Era para ser utilizado na igreja. Eu aprendi isso e tenho conservado isso, irmãos. Amém? Amém. Quem pode dizer amém? Amém? Então o obreiro, para ele ser bem sucedido, ele tem que ter essas características que Paulo passou para Timóteo. O verso 4: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modestia.
essa criança, ela ia estar nascendo levadinha, porque é levada mesmo, criança é levada. E criança, a gente tem que corrigir pequeno. Corrigir a roupa que está usando, que aí vai aprendendo. Eu vejo filho de obreiro, irmão, por aí hoje, mostrando a barriga, seu imbigo, andando para lá e pegar filho de obreiro, mostrando tudo de fora assim, ó. Moças, adolescentes, mostrando tudo. Irmão, cadê o obreiro? Será que o obreiro está cego? Será que a mulher do obreiro está cega? Não está vendo isso não, irmão? Certo? Eu estou vendo o filho de obreiro aí andando aí com a saia para cima do joelho, senta, certo? O pastor às vezes tem que virar a cara para trás assim, ó. Porque está aparecendo tudo. Irmão, pelo amor de Deus, vamos ser um homem de Deus. Se você não governa a tua própria casa, como que nós vamos governar a igreja? Mas não é uma realidade? Aqui ele está dizendo, porque se alguém, versículo 5, ó, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É uma pergunta. Se eu não sei governar a minha casa, não dou exemplo, não tem moral, não tem testemunho, como é que eu vou subir aqui para governar? Como que eu vou ensinar a igreja? Fica difícil. Então, irmão Tiago, você está ouvindo bem a palavra de Deus? Agora, Michele, preste atenção aqui. Ó, convém também ter bom testemunho dos que estão de fora, para não caia em afronta e no laço do diabo, né? Da mesma sorte, Michele, que as mulheres, você já sabe do obreiro, ela esteja bom testemunho e exemplo. Amém? E os seus filhos em sujeição. Certo? Ou a criança não pode fazer o que ela quer. Não, é vocês que vão governar a casa. O pastor Manuel, é difícil consagrar uma pessoa. Tiago está aí. Eu vejo ele preparado para ensinar, amém? Para demonstrar, certo? Para dirigir o rebanho, eu vejo preparo nele. E a igreja aqui de Nova Esperança tem falta de obreiro, tá ou não tá, irmão? Amém? Tem necessidade ou não tem? Tem necessidade. Ele nem sabia disso. Nada. Eu estou orando já, ó. Entendeu? Ele não é precipitado, espera tudo da hora certa. E eu sei que Tiago, ele vai ser um menino muito bem sucedido. Michele, como é que está o casamento? Está bem. Então continua, mas trocando ideia sempre. É um bom marido, um bom esposo? Está dando exemplo de casa? Tá? Então aí está o testemunho da esposa dele. Pastor Amanso, o senhor vai vir aqui fazer a oração final e vai orar por este casal. Eu vou lá pegar o azeite, o seu ungilo. Tiago, que está consagrado a Deus. Vem para cá, irmão Antônio, ajudar a orar aqui. A igreja vai estender a mão. Irmãos, nós estamos agora num momento sagrado, de muita honra, para consagrar aqui o irmão Tiago, a presbítera, e a Michele, uma esposa dele, que vai ficar do lado dele, como já está. Então o pastor já falou tudo, a situação, a necessidade da obra, e nós temos falta também de obreiro. Então, Tiago, como o pastor falou, está preparado não só para presbítero, mas para pastor, missionário. Então, irmãos, ora por ele, porque grande é a caminhada que o irmão tem.
é revelação de Deus. Caminhada longa que o irmão tem. Sincero, fica preparado, porque a caminhada de vocês são longas. Amém? Quem crê nisso, diz amém. É um momento maravilhoso. Nós estamos agora orando. Aqui está o azeite para ungir o presbítero. Posso falar uma coisa? Pode, irmão. Pastor, quando o senhor falou de meio surpresa, o senhor me falava. Era a congregação do Tiago. Falado, irmão. Então foi uma confirmação, né? Quando o senhor falava de manhã, uma surpresa para a igreja, o senhor me falava. Amém. E eu falava, hoje eu cheguei dois para a Michelle. Falei, Michelle, vocês dois, vocês dois, Deus vai dar muito vocês dois na igreja. Amém. Então nós vamos orar, né, pastor? A oportunidade agora é dos irmãos levantar a mão. As irmãs que puderem levantar a mão. Se puder deixar o garoto lá sentadinho. As irmãs vão precisar levantar as mãos. A irmã Vanete, irmã Maria, irmã Carmen, a irmã, a esposa do pastor Sebastião. Por aqui, irmão, vem aqui ajudar. Irmã Carmen, as irmãs do ciclo de oração. Nós estamos num compromisso muito sério. Vem, as irmãs do ciclo de oração. É uma tarefa que nós estamos concluindo. Vem cá. Vamos ajudar. Vamos colocar as mãos. O pastor vai ungir. E nós vamos colocar as mãos aqui sobre o irmão Tiago, a irmã Michele. É uma bênção muito grande. Para nós é um privilégio. Amém, irmãos? A igreja receber esse casal na obra missionária. Na obra missionária. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Vamos orar junto. Nosso Deus, querido Pai, Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Aqui está, Senhor, esse casal recebendo a unção, aleluia. Tiago, o teu servo, ungido presbítero na tua casa. E aí está a irmã Michele. Abençoa esse casal que está sendo consagrado nessa obra. O Senhor tem trazido os teus servos nesse lugar. Abençoa mesmo a tua bênção. Seja conosco, seja com eles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Manuel. Deus parabéns, Tiago. Continua firme, porque realmente a seara é grande. E todos são os obreiros. Pode dar as considerações, irmão. Pode dar as considerações. Isso, pode dar as considerações, irmão. Vamos lá. Glória a Deus. Irmão, depois das considerações finais, vocês sentam um minutinho só, que tem outra coisa para fazer aqui. Eu sei o que é. Aí nesse caso, o cara vai tirar eu, pastor Afonso e ele. Vem cá, irmão. Irmão, não terminou o culto, espera um pouquinho. Amém. Irmão, ó, eu quero chamar aqui na frente. Pastor Alonso, presta atenção.
eu quero chamar a irmã Rosenilda agora, aqui na frente. Irmã Rosenilda, por gentileza. A irmã Rosenilda, irmão, a paz do Senhor. Isso aqui é um vaso. E a irmã Rosenilda foi contemplada, não por mim e nem pelas irmãs do círculo de oração. Ela foi contemplada por Deus para trabalhar na frente deste círculo de oração, ao lado da irmã Carme e da irmã Marli. Amém, irmãos? Essas irmãs vão estar sempre comunicando uma com a outra. O dia que uma não puder estar presente, a outra está. Amém, irmãos? Porque aqui é aquilo que eu faço aqui com o pastor Amâncio, com o Tiago, com o irmão Antônio e com outros que virá. Aqui tem o Lucas aqui, que está querendo descer as águas. Né, Lucas? Lucas quer batizar. Aí eu falei com ele para participar das escolas dominical e desses trabalhos que a gente está fazendo, porque é assim que Deus vai formando o obreiro, né? E nós aqui trabalhamos assim, não tem ninguém nem maior nem menor, todos nós somos iguais. Então assim é o grupo das irmãs. E esta irmã, a Carmen conversou com ela durante a semana se ela aceitava trabalhar ao lado dessas irmãs no círculo de oração. Ela aceita, pastor, porque é a obra de Deus e estou aqui. Quem quer orar por ela? Vamos empossar a irmã. Oh, aleluia! Está fazendo ano. Pega o violão lá, Tiago. Mais um ano de vida que Deus concedeu. Mais um ano está do céu. Nós alegraremos. Hoje é seu aniversário. Irmãos, presta atenção. Pode dar os parabéns aí, irmã Rosenilda, enquanto eu dou um rápido anúncio. Sábado nós estamos ali na igreja do pastor Salviano, num grande culto infantil. Está aqui a carta. Grande culto infantil. E eu quero que os irmãos tragam as crianças.